Olá! Sabe quando a gente está escrevendo ou falando e de repente trava, pensando se uma palavra fica no singular ou no plural, masculino ou feminino? Pois é, hoje a gente vai desvendar de vez a concordância nominal. Parece um bicho de sete cabeças, mas vou te mostrar que tem uma lógica bem simples por trás. Bora transformar essa dúvida em confiança. E para começar, já vamos direto para uma situação real. Pensa aí, alguém comprou uns móveis. O certo seria dizer mesa e armário usados ou mesa e armário usado. É esse tipo de coisinha que faz a gente parar e coçar a cabeça, né? E agora vem a parte mais legal. A resposta certa depende. Sim, é isso mesmo. As duas formas podem estar certas, dependendo do que a pessoa quer dizer. Parece confuso? Fica tranquilo, que no final dessa nossa conversa, as chaves para resolver esse e outros mistérios da concordância vão estar bem claras. Então vamos lá. Começando pelo alicerce de tudo, a regra de ouro. O grande segredo para dominar a concordância nominal é achar uma palavrinha na frase, o substantivo. Ele é o nosso guia, o nosso norte. Então, o que é essa tal de concordância nominal? Bom, de forma simples, é a regra que deixa a frase toda harmoniosa, sabe? Ela basicamente diz que as palavras que andam junto com um substantivo, tipo adjetivos, artigos, numerais, precisam combinar com ele. Se o substantivo é feminino e plural, todo mundo que está com ele tem que ser também. Pensa no substantivo como se ele fosse o líder da banda, o capitão do time. Ele é o núcleo, o guia, e todas as outras palavras que o acompanham são tipo seguidores dele. Para onde o substantivo for, elas vão atrás, se adaptando para manter a sintonia. Olha só esse exemplo aqui. O nosso substantivo guia é alunas, feminino e plural, certo? Agora repara como todo o resto da turma segue o líder. As, minhas, duas preferidas, tá todo mundo no feminino e no plural também. Tudo em perfeita harmonia. Agora, olha a mágica acontecendo. A gente troca o guia para aluno, masculino, singular. E o que acontece? Bum! A frase inteira se transforma para acompanhar. Vira o meu preferido. Isso mostra direitinho o poder que o substantivo tem. Beleza? A regra geral está na mão. Mas e quando a situação fica um pouquinho mais complexa? Vamos para o nosso primeiro caso especial. O que acontece quando um adjetivo só precisa concordar com mais de um substantivo? A resposta, meu amigo, depende de onde esse adjetivo está na frase. E aqui, finalmente, a gente mata a charada do começo. Lembra da mesa e armário? Então, a posição do adjetivo é que manda. Se ele vem depois dos substantivos, a gente tem duas opções. A mais comum é jogar tudo para o masculino plural, usados. Funciona sempre, mas também está certo concordar só com o substantivo mais pertinho, que no caso é armário. Aí fica usado. Agora, se o adjetivo vem antes, aí a regra é uma só. Ele tem que concordar com o mais próximo. Por isso a gente fala nova mesa e armário. Simples assim. Vamos para mais um caso bem interessante. Tem umas expressões que a gente usa toda hora, tipo é bom ou é proibido, que parecem que têm vontade própria. Elas seguem uma regrinha bem específica. E o segredo para entender está na presença ou na ausência de uma palavrinha, o artigo. Olha só que curioso, quando a gente fala de um jeito geral, sem usar um artigo, a expressão não muda. Fica, é proibida entrada, é bom limonada, é uma regra geral, entende? Mas, no momento em que a gente coloca o artigo a, especificando a entrada ou a limonada, a concordância é ativada. Aí vira, é proibida a entrada e é boa a limonada. O artigo funciona como um interruptor. O português tem umas palavras que são meio camaleão, sabe? Elas mudam de função dependendo de como são usadas. Às vezes, elas são adjetivos, dando qualidade para um substantivo. Outras vezes, são advérbios, modificando um verbo ou um adjetivo. E essa função muda completamente a regra do jogo da concordância. E isso nos leva àquela dúvida clássica. Por que tem hora que a gente fala muito e outra hora muitas? Ou por que a porta está meio aberta e não meia aberta? A resposta para tudo isso está em descobrir qual é o papel que essa palavra está fazendo na frase. Para resolver esse dilema, tem um teste rápido de 3 passos. Primeiro passo, se pergunte, essa palavra está se referindo a um substantivo? Passo 2, se a resposta for sim, então ela é um adjetivo e vai variar concordando com o substantivo. Passo 3, se a resposta for não, ela é um advérbio e advérbio não muda nunca, fica sempre igual. É uma ótima colinha. E aqui a gente vê isso na prática.
falamos bolsas caras, porque caras está se referindo ao substantivo bolsas. Mas falamos que as roupas custam caro, porque aqui caro está modificando o verbo custar, então não varia. A gente compra meia dúzia, porque meia é um numeral que está ligado a dúzia. Mas a porta está meio aberta, porque esse meio significa um pouco e está modificando o adjetivo aberta. O mesmo vale para muitas pessoas contra muito atrasados. A função da palavra é que manda em tudo. Ufa, chegamos ao final do nosso percurso. Agora é a hora da gente juntar todas essas peças do quebra-cabeça e montar um resumo bem prático. É a chave para dominar a concordância nominal de uma vez por todas. Então, para nunca mais errar, é só ter em mente 4 pontos principais. Primeiro, sempre ache o substantivo. Ele é o chefe. Segundo, se tiver mais de um substantivo, a posição do adjetivo muda tudo. Terceiro, naquelas frases com é bom, é proibido, fica de olho no artigo, ele é o gatilho. E quarto, com as palavras camaleão, decida se ela está agindo como adjetivo ou advérbio. Isso resolve quase tudo. No fim das contas, a concordância nominal não é um monte de regra solta, mas sim um sistema lógico que busca harmonia e clareza na nossa comunicação. Dominar esses detalhes vai muito além de só falar certo. É sobre conseguir se expressar com mais precisão, com mais segurança. A confiança na escrita e na fala começa quando a gente entende que por trás de cada regrinha existe uma ordem. E agora, essa ordem ficou um pouco mais clara.